Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do professor Alexandre, Auditoria Investigativa. E hoje eu vou trazer sobre um assunto que todos querem saber a resposta. E eu te digo, sem sombra de dúvidas, que essa resposta começa agora, neste momento, com este vídeo exclusivo que eu trago para você. Em parceria com Thiago Parediani, um dos maiores jornalistas recentes aí do Brasil, nós vamos desvendar o caso de Celso Daniel, parte por parte. Afinal de contas, quem foi o mandante da execução sumária de Celso Daniel? Que na época ele era líder da campanha do PT e que talvez estivesse envolvido com o Petrolão. O assunto é sério, o assunto é importante, eu quero que você participe agora, já vai se inscrevendo no canal, deixe seu like se eu gostei, seu joinha, para que o vídeo possa chegar em mais pessoas, tá? E não perca por nada o capítulo número 1 dessa novela chamada Celso Daniel. Se você ainda não viu nosso documentário sobre Adélio Bispo, também olha, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Acompanha conosco, me diz aí se o áudio chega bem. Sejam todos bem-vindos a mais um capítulo investigativo. Até hoje não se tinha uma resposta, o que a gente vai saber no final aqui dessa série de vídeos que a gente está criando, porque a gente fez uma análise de um documentário feito que se chama Quem Matou Celso Daniel, do Globoplay, né? Feito ali jornalisticamente, ouvindo várias vertentes. Tem gente que fala que quem matou Celso Daniel foi o Lula no documentário. Lula e José Dirceu, é dito, né, dessa forma. É uma deputada que coloca essa situação. E outros atribuem a um amigo do Celso Daniel, né, e outros mais céticos, menos céticos em crime político, acreditam que tenha sido uma outra história. E a gente vai trazer essas três histórias ao longo desses pequenos vídeos que eu vou fazer aqui. Quero aqui o seu comentário, tá? Quero aqui a sua interação, o seu joinha. Se você busca as verdades que esse país aqui não mostra, a gente está cutucando essas feridas. Quero o seu comentário, o seu joinha e principalmente se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você estar com a gente durante toda essa videoanálise. Eu não vou colocar aqui trechos do vídeo, não, vou fazer uma coisa bem enxuta, porque eu já me matei para assistir. Foram 8 horas, mas 8 horas muito gostosas, de bons conteúdos e principalmente com boas respostas, né? É uma história de idas e vindas. Se você acha que a fake news é nova, você vai entender aqui que esse caso já teve muita fake news, já teve muito vai e vem, muita gente querendo aparecer, né? Assim como hoje acontece com o caso Adélio, hoje aconteceu com o caso Marielle também, não é? Então, vamos tentar entender o que acontece. 18 de janeiro de 2002. 18 de janeiro de 2002, o que acontece? O Celso Daniel estava na casa dele lá, tranquilo, com a Ivone, a namorada dele. De repente, ele recebe um telefonema do Sérgio Gomes. Sérgio Gomes tinha sido ex-assessor dele, trabalhava na área de segurança particular, né? E aí era um cara que o Celso Daniel se sentia muito à vontade. E aí ele chamou, né, na verdade, o Celso Daniel para um jantar. Eles foram jantar, nesse jantar, pelo que mostra no documentário, muito descontraído. O Sérgio paga a conta, dá uma gorda gorjeta para o garçom que serviu ali para eles um vinho. O Sérgio, um baita de um fumante, fumava um atrás do outro. O Celso Daniel ali tranquilo, deram risadas, pegaram o carro, uma Mitsubishi Pajero, e foram embora, né? Esse jantar ocorreu aqui na capital. O Celso Daniel né, veio para cá, não foi no ABC. No vídeo mostra ali lugares parecidos com a Paulista e tudo mais. No meio do caminho de volta, a Pajero do Sérgio, automática, é fechada, blindada, é fechada por 2 carros. É fechada por um, o outro carro para na frente e os bandidos já descem atirando em direção a Pajero, principalmente do lado do Sérgio, né, como se fosse para matar o motorista. No desespero, o Sérgio enrosca, era um carro automático, mas era antigo, né, no ano 2000, ele tinha 2 câmbios, ele esbarra em um dos câmbios, e esse carro que é automático, que é só você pisar no acelerador para andar e no freio para parar, ele simplesmente empaca, ele fica desengatado, como se fosse um carro com a marcha desengatada. Mas como acontece isso num carro automático? É isso que a gente vai explicar aqui ao longo da nossa análise. O carro enrosca, não anda nem para frente nem para trás, e no desespero,
e é aí que gerou um monte de situações. O Sérgio disse que o carro tinha problema, que abria a trava automática sozinho. No desespero, Celso Daniel sai do carro. Sai do carro. E aí fica aquele imbróglio. 2 ou 3 episódios, mas o Sérgio abriu a porta, estava com problema na trava, o carro é periciado, olham, avaliam, não tinha problema nenhum na trava, não tinha problema nenhum no câmbio. Sérgio se torna o principal suspeito de ter levado Celso Daniel para uma encruzilhada. E aí começa uma análise dos interesses do Sérgio para fazer isso e tudo mais, mas a gente já vai chegar lá. Celso Daniel sai do carro, destrava a sua porta, sai, o bandido pega, rende ele, leva para o cativeiro. Vão procurar, acham um bar, acham o carro, que era uma Blazer verde queimada num campinho de futebol, e na sequência encontram Celso Daniel, dia 20 de janeiro de 2002, na favela Juquitiba, né? Favela Juquitiba, o corpo foi encontrado com 7 tiros e uma controvérsia muito grande. A cueca de Celso Daniel estava ao contrário. Isso perdura por praticamente 6 episódios da série. O médico legista falando que estava ao contrário, uma série de divergências, e você fala, foi o Sérgio. Tudo leva a crer que foi o Sérgio Gomes que fez com que o Celso Daniel fosse morto. Tá aqui a foto do Celso Daniel, né? O Sérgio é esse aqui. O Sérgio é esse aqui, ó. Tem um pequeno vídeo ali. Aqui em 2003 repercutindo, isso aqui é um outro bandido. Tá aqui, ó. Que é a lista dos sequestradores, né? E aí você fica assistindo o documentário querendo falar, caramba, a gente precisa do depoimento do Sérgio, né? A gente precisa do depoimento do Sérgio. Aí todas as pessoas abaixo listadas foram procuradas e optaram por não fornecer informações nem ter envolvimento com essa série audiovisual. Nem ter envolvimento. Outras pessoas colaboraram com a série e optaram por não gravar entrevista. Cumprindo a boa prática jornalista, seus nomes não foram citados. Sigilo de fonte. Quem não quis participar? Antônio Palocci, Domingos Paulo Neto, Elizabeth Sato, Hermes Rubens Siviero Júnior, Luiz Inácio Lula da Silva, Maurício Correale, Adriana Pugliese, que ela é citada num determinado momento, Cleilson Gomes da Silva, Eduardo Luiz Correia, Eucide, Itamar Messias, Ivan Rodrigues, João Francisco Daniel, José Edson da Silva, Marcos Bispo dos Santos, Rodolfo Rodrigo de Oliveira e o Ronan Maria Pinto, que é um dos principais acusados também, não quiseram participar. Então, aí fica a investigação em cima do Sérgio, muito batendo, vai o carro para a perícia, o Sérgio começa a entrar em depressão, e você fala, foi ele, cara, foi ele, tudo leva a crer que foi ele. Mas por quê? E aí começa a mostrar que o Sérgio ele tinha um envolvimento com esse Ronan Maria Pinto, que era um empresário lá de Santo André, jornalista, dono do Diário do Grande ABC, e ele fazia, o apelido dele era Sombra, né? Ele tinha ligação com empresários ali do ABC, e ele ficou sabendo que existia um esquema de meio que de caixa 2, né, para a questão ali de eleitoral e tudo mais. Todo mundo fala que o Celso Daniel jamais toparia um esquema desse, até que um dia o irmão do Celso Daniel vai no programa Roda Viva, que é o Bruno, e fala que talvez Celso Daniel não fosse tão honesto quanto o pessoal imaginava, né? Ele fala, depois ele no documentário mesmo fala, eu me arrependo do que eu falei porque eu não estava preparado para ser sabatinado por jornalistas. Mas assim, minha opinião, político, né? Um político acostumado com a popularidade e aprendeu a ganhar eleições, foi polido, né, pelo pessoal do partido ali, até a sua própria ex-mulher fala que o Celso Daniel não sabia nem falar, né, que ele ia na feira e não comia a coxinha, não fazia aquela popularidade toda que um candidato precisa. Ele foi lapidado a ganhar. Então, não chegasse ali o José Dirceu, que era o tesoureiro do partido, o próprio Lula, que convidou ele para ser coordenador, e falasse, ô Celso, para ganhar a eleição,
precisa ter um fundo, né? Esse fundo pode ter doações e tudo mais, que é a questão que o PT sempre foi acusado, né, por fazer esses caixas 2 de campanha. O Celso talvez não aceitaria, mas também o Celso também não rejeitaria, né, como um político que era. Ele virou um político, um especialista, vencedor, está crescendo, está na ascendente. É assim que as coisas funcionam no partido. Então, passa no documentário que ele também poderia ter sido conivente com essa situação. Eles começam a desmantelar a quadrilha, descobrem os sequestradores e encontram essa ficha técnica maravilhosa aqui. Então, olha lá. Os sequestradores: Itamar, John, Alemão, Monstro, que é o líder, o Ivan Rodrigues da Silva, e o Bozinho e o Marquinhos. Tá? Essa é a primeira lista que eles prendem, esses daqui. E outros membros da família, da quadrilha, mas que não tiveram envolvimento direto, né? Serginho, Cabeção, Kit, Cara Seca, Sapeco, Cara de Gato. E legal, esse Cara de Gato estava envolvido sim no dia. Os outros aqui participaram do plano, não foram até o carro, e depois vai surgir mais pessoas aqui. Aí tem reportagens aqui do César Tralli e tudo mais. Aqui é um caroço no angu que aparece. Vamos ver a reportagem do Tralli aqui. Sérgio deu uma outra versão. Disse que o motor funcionava. O problema estaria no campo. Olha o Sérgio aí. Pus a primeira no carro, rodava falso, pus segunda, rodava falso. Nesse momento, o chefe disse para mim o seguinte: o que eu faço? Eu disse para ele: fica calmo. E aí, eles puxam as portas, um de cada lado, e abrem as portas do carro. Legal, né? Então, isso é a história do Sérgio, que ele conta a primeira versão. Ele conta que abriram as portas. Depois, entrevistada, a esposa do Celso, a ex-esposa, diz que é possível, sim, o Celso ter aberto a porta. Pelo perfil dele de conciliador, de político, de conseguir convencer, assustado pelos tiros no carro, é possível, sim, que ele tenha aberto a porta. Tá? Então, a gente começa a apurar essa história aqui. Se você gostou desse vídeo, que é a conclusão, a gente vai fazer o segundo episódio, para não ficar um vídeo muito extenso, muito grande. Temos as 3 hipóteses da situação aqui, você vai concluir qual é a hipótese verdadeira. Tá? Foi crime político, foi um crime urbano, tá? Quem foi o mandante? Você vai ter as 3 respostas aqui, eu garanto para você. Então, deixa o seu comentário, tá? Continua acompanhando a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber e, principalmente, valida o vídeo com o seu joinha. A gente vai voltar com esse tema aqui, tá? Ele mentia para passar uma ideia de forte. Aqui no depoimento, o senhor disse que as portas destravaram seguidamente e que o senhor, a cada destravamento, procedia no travamento das mesmas. Olha como ele titubeava. O que eu consigo lembrar é que ele puxava a porta. A primeira vez que ele puxou a porta, eu puxei e tentei travar e não consegui. É muito rápido, é impossível. E aí a estratégia aqui, nesse caso, foi a mais fácil possível para mim. Fale a verdade. Certamente eu devo ter me enganado. Não foi no mesmo dia, na hora. Eu não vou arriscar nada. Eu não tenho nada para falar. Nada. Eu sempre... É duro porque você... Ao mesmo tempo que você via uma pessoa suspeita, você via uma pessoa despreparada, né? O que coloca o Sérgio como um grande suspeito é um áudio que foi vazado dele, e consta nos autos do processo, que alguém liga para ele e fala: você viu o que estão falando? A imprensa toda está me culpando, a gente precisa armar alguma coisa. Poxa, esse termo armar alguma coisa foi de uma infelicidade absurda. E diante de tudo isso que você viu e ouviu, qual a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. Recentemente agora, em março, nós tivemos o julgamento do habeas corpus, no caso de Celso Daniel, né? O plenário do Supremo Tribunal fez a análise do habeas corpus 84.548 em defesa do empresário Sérgio Gomes, citado aqui, o Sombra. Né? Ele conseguiu esse habeas corpus, mas embora esse julgamento da requisição 59.37.27 tenha se posicionado contra o poder de investigação do Ministério Público,
Salvo em situações excepcionais, o caso ainda segue com pontos obscuros que precisam ser investigados, né? O ministro apontou que no caso em questão, o Ministério Público se baseou também em depoimentos colhidos pela polícia e na quebra de sigilo telefônico realizado com a autoridade judicial. Tem muita coisa ainda aberta, eu estarei aqui acompanhando tudo para você, investigando. Aqui é o professor Alexandre, auditor, auditoria investigativa. Coloca a sua opinião, vamos continuar discutindo aqui nos comentários. Valeu!